Vamos lá então. Então, vou explicar um pouquinho, né, da aula 17. Eu já deixei lá gravada a aula 15 e a aula 16, tá? A atividade envolve essas três aulas. Então, a aula de 17, o tema é procedimento de projeto usando transistores bipolares de junção. E à medida que eu for falando, vocês vão reconhecer muita coisa de transistor de efeito de campo aqui, e vocês vão ver que vai ser bem fácil adaptar de um para o outro, tá? Estou no mundo ideal, né? No mundo ideal, quando a gente está mexendo lá na ferramenta de simulação, né? Quando a gente está resolvendo exercício, né? Tá tudo dado lá, né? Tem as resistências, as correntes que você tem que passar, as quedas que você tem que ter, né? Eu já não trabalho muito assim, né? Eu já deixo vocês escolherem os valores de corrente, deixo vocês escolherem os valores de VDD, resistência, tudo a critério de vocês, né? Mas em geral, a gente acaba sempre seguindo o mesmo padrão de referência, né? Mas quando você vai projetar, é justamente ao contrário, né? Você que tem que definir os elementos de circuito para atingir os valores de tensão e corrente. Então a gente já tenta trabalhar mais ou menos desse jeito quando a gente está mexendo nessa disciplina já, tá? Então cabe ao projetista determinar como vai ser a polarização do transistor, que é algo que vocês já fizeram já, né? Controlar o efeito da amplificação, que é algo que vocês ainda aprenderam mais ou menos como fazer, né? Fornecer estabilidade para o circuito, que no caso do modo adicionando a resistência do source, né? Determinar a polarização, que seriam as tensões e a corrente, né? Para escolher o ponto Q de operação do circuito, tá? Em termos práticos, o que você tem, né? Você vai ter uma folha de dados, o seu sinal de entrada, como deve ser o sinal de saída, e aí talvez alguma resistência, tensão de alimentação, e aí você projeta em cima disso. Okay? Por isso que eu insisto tanto, né, em projetos, né? Bom, e o circuito de polarização é escolhido de acordo com a aplicação. Você precisa de muita estabilidade, pouca estabilidade, muito ganho, muita largura de banda, e depende do projeto, né? Então, geralmente, em um projeto, a corrente e a tensão já são especificadas, né? Tensões de entrada e saída, né? Você deve escolher os elementos necessários para fazer a polarização, né? E a sequência de projetar, né? Depende dos componentes que você já tem, né? E dos valores que você precisa atingir no seu projeto, né? Pode ser que você tenha que escolher vários componentes do circuito. Tem capacitores de valor comercial são esses, resistores de valor comercial são esses, você tem que trabalhar em cima disso. Então, a aula agora, e agora essa parte do transistor bipolar, é toda baseada no material do Bolestad, né? Que a gente troca de livro. Eu dou toda a parte de módulos usando Cedra. Eu vou migrar um dia essa parte de TBJ para o Cedra também, mas por enquanto ela está no Bolestad. O Bolestad ele tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá. Então, aqui ele vai dar um exemplo, né? Você tem aqui um circuito de polarização fixa, ok, né? E está dado o que geralmente é o que você encontra, né? Que seria a curva característica aqui, né? De IC por VCE, tá? Seria essa curva azul aqui. Está colocada a reta de carga aqui e um ponto Q. Então, se a gente for lá na aula de reta de carga, né? Onde eu explico como é que funciona a aula de reta de carga para transistores bipolares, né? A gente vai ter aqui, né? Que a reta de carga, ela cruza o eixo X aqui do VCE na tensão VCC, ok? E ela cruza o eixo Y aqui no valor da corrente de coletor em miliampere no valor da corrente de coletor de saturação, ok? Então, se você fizer o equacionamento das malhas aqui para determinar esses pontos, né, você vai tirar, então, né, esses dois valores e depois só montar as malhas, né? Então, que vai ser C dividido por IC, você vai achar o valor de RC, ok? E para achar o valor de IB, né, você equaciona essa malha aqui, ó, VCC menos IB vezes RB, menos VBE, né? VBE é 0,7, ok? VCC 20 você tirou daqui da reta de carga, né? E o IB é 40 O que você tirou aqui do ponto Q, ok? Em cima disso aí você encontra, então, o valor de RB
e está feito, vamos dizer assim, com a compra do seu projeto, ok? Só que aí você vai ver que não existe um resistor comercial nesses valores aqui, né? E qual que seria o procedimento, né? Você vai lá, escolhe os resistores comerciais mais próximos ou combinações deles, né? E aí você recalcula o ponto de operação e vê mais ou menos se ele ainda está, né, perto do que você precisa, tá? Lembrando que isso aqui é analógica, né? 40 microampere, 41 microampere são coisas muito próximas, né? No próximo exemplo, o que que ele faz aqui? Ele faz uma polarização do transistor usando um divisor de tensão ali na entrada, formado por essa resistência R1 aqui, e esse resistor de 18K ohms, ok? O que que ele pede para você determinar? R1 e RC, ok? Ele está dando para você aqui, né, o valor de IC, que é a corrente IC de operação, o ponto quiescente nosso, e o VC aqui, ou seja, ele está dando a queda de tensão aqui entre o coletor e o emissor, e a corrente que está passando nesse rumo aqui, nesse ramo aqui, ok? Essa malha de saída. Então aqui você consegue equacionar praticamente tudo, né? Você vai ter aqui, né, que 18 menos a queda de tensão em RC, menos VCE, menos a queda de tensão desse resistor de 1,2 K ohms é a malha de saída. Aqui você tem que calcular, né, o equivalente TV nano nessas duas resistências para determinar qual que é a tensão aqui, né, e achando o R1. Então, você vai achar a tensão daqui a partir do VBE. Aqui. Então, vamos dar uma olhada como é que ele resolve isso daqui, né. Qual que é a tensão no emissor? Né? Seria, se a gente olhasse para isso aqui, pensaria que seria o surge no transistor MOS, né. Bom, eu sei qual que é a corrente que passa aqui, 2 mA. Eu sei qual que é o valor da resistência, eu sei o valor da queda em cima dessa resistência. Ok? Então, posso tirar o valor da queda ali. Deixa eu encontrar aqui, que é o caminho mais fácil de resolver. Então, vamos ver esse chave aqui. Aqui eu estou só explicando o circuito, né? Então, aqui, ao invés de ele calcular, né, o valor de VE aqui, ele equacionou a malha, né? O que, que ele fez aqui, né? Que o VCC, né? Ele tem aqui o valor de VCE, que é o quê? VC menos VE. O VE a gente sabe que é o IC vezes RE, porque a corrente que entra pelo coletor é igual à corrente que sai pelo emissor no transistor bipolar de junção. Então, ele tem a corrente saindo aqui do emissor, que é 2 mA, vezes a resistência, ele achou o potencial de VE. Ele substitui o VCE, né, pelo valor que foi dado aqui, de 10 volts, ok? Fez a conta, então ele achou que o VC, que é a tensão do coletor, é 12,4. Então, 18 menos 12,4, né? Vai dar aqui a queda de tensão em cima do RC. A gente sabe a corrente, que vai ser 2 mA, então você calcula o RC a partir daí, ok? 2,8 K ohms. Bom, então como é que calcula R1 agora? A gente sabe que VBE, né? Tensão base emissor, é igual a 0,7, ok? A gente não sabe o valor de VB, mas a gente sabe o valor de VE, que é 2 mA vezes 1,2 K ohm. Então, você vai calcular ali o valor de VE, substitui tudo aqui na equação e vai encontrar o valor de VB. Encontrando o valor de VB, né, você tem o divisor de tensão aqui, né, é só você calcular o valor de R1, que vai dar aí, né, 86,52 K ohms. E aqui nesse exercício, né, considere a configuração de polarização do emissor mostrada, né. Então, aqui eu já tenho uma resistência do emissor, ok? E a resistência RB e RC. E o que, que ele está falando, né? Que o ICQ, que é a corrente do ponto de operação, é metade da minha corrente de saturação. E aí ele dá a corrente de saturação, ele dá o valor da tensão do coletor e ele dá o beta, né? Então a gente pode proceder aí para avaliação, né? Então a gente vai calcular a primeira coisa, né? Qual que é o valor da corrente do meu ponto de operação, que é metade da minha corrente de saturação, então é 4 mA. A gente sabe que vai passar então o quê? 4
mA aqui nessa malha, ok? Então, passando 4 mA aqui, você sabe a queda em cima do RC, né, que é de 10 volts, você calcula o valor de RC da 2,5K, ok? Na saturação, a gente sabe o quê? Que na saturação VCE, ele é igual a zero. Então, a gente pode usar essa equação aqui, né, que o IC de saturação é igual ao quê? Né? O VCC menos a queda em cima dos dois resistores, ok? Então, se você pensar que está passando uma corrente de saturação aqui, a gente tem ICSAT multiplicando RC, né? E CSAT multiplicando RE. CSAT vezes RC, CSAT vezes RE, e a tensão de alimentação lá em cima. Okay? Fazendo os cálculos aqui, você encontra que o resistor do emissor é de 1K. E aí fica faltando determinar o RB, que você determina o quê? Equacionando a malha. A gente sabe o quê? Que a malha de entrada é VCC menos IBRB menos VBE menos IERB. Só que IE a gente sabe que é beta IB, ok? Que é a relação que a gente conhece lá da corrente de coletor, corrente de emissor e corrente de base do transistor bipolar de junção. Okay? Então, aplicando valores aqui, a gente encontra o valor de IB, e aí, aplicando isso na malha que a gente calculou aqui, a gente acha o valor de RB, tá? Como tem muitas coisas aqui, né, que vocês têm que dar uma olhada nos vídeos das aulas anteriores, tá, gente? Tem que dar uma olhadinha lá. Tá? Eu falei várias relações aqui, IC igual a BTB, equacionamentos de malha, né? Isso aqui está bem em detalhes, né, na aula que eu coloquei ontem. Então, você assiste lá, depois você volta aqui, que não vai ter nenhum problema, tá? Bom, padrões de projeto. E aqui o que eu faço vocês fazerem na ferramenta, né, que é escolher os seus projetos, né? Então, se você for lá no livro do Cedro, quais são os padrões, né, geralmente a gente deixa 10% da tensão de alimentação em cima do resistor do emissor para esse projeto aqui usando TBJ, né? O resistor do emissor não pode ser muito grande, porque a tensão através dele limita a faixa de excursão do coletor. A excursão também expliquei bastante naqueles vídeos que estão lá das aulas 15 e 16. Né? Porém, aumentar o resistor do emissor torna o circuito mais independente do beta. Esse resistor do emissor, só se você olhar a posição dele aqui, lembra aquele resistor do source, né? Lá a gente deixava, né, a corrente de dreno mais independente dos valores de variação do processo. E aqui é a mesma coisa, né? O beta é uma coisa do processo do transistor, tá? Então, se adicionar um RE, tem o mesmo efeito que adicionar um RS, tá? O resistor do coletor mais 4 vezes o resistor do emissor, né? Portanto, o ponto Q, né, vai ser estabelecido na metade da tensão de alimentação. Então, se você perde com 10% aqui, né, e você fica com 40% aqui, né, vamos ver isso aqui nessa figura, né, você fica com VCE para excursionar o seu sinal aproximadamente aqui, né, 50%, tá? Então, aqui eu tenho umas regrinhas de projeto que eu coloquei para alguns circuitos, né, de polarização estabilizada do emissor, que é o circuito que a gente vai trabalhar, né, nessa atividade, né, a gente deixa 40% da queda em cima do RC, 50% da queda em cima do VCE e 10% da queda em cima do RE em relação ao VCC. Se você estiver trabalhando nessa topologia aqui, que é a alimentação do coletor, onde essa ligação aqui, né, ela cria o mesmo efeito de estabilização de corrente, né, você pode trabalhar com 50% e 50%. E se você tiver na polarização por divisor de tensão, como a malha de saída ela permanece, né, com RC e RE, você mantém a regra de 40%, 50% e 10%. Tá? E aí ele vai falar de simulador elétrico, que é algo que eu insisto bastante. E aqui tem um exemplozinho, né? Quando você estiver lá trabalhando, né, você vai ter o quê? Você vai ter uma folha de dados dessa, né? Para você começar a fazer seus cálculos, né? Quando vocês forem para o laboratório fazer os experimentos usando os transistores bipolares, vocês vão ver que beta
nos transistores lá, eles são bem diferentes, né? Se você vai pegar transistores do mesmo lote lá, um BC541, que é um transistor NPN, você vai ver que ele vai ter lá, eu já cheguei a medir beta de 280 até beta de 480 para transistores que estavam presos na mesma fita. Né? Então, assim, é um parâmetro que varia bastante, então é bem interessante você ter uma polarização que deixe sua corrente de coletor e emissor o mais independente possível dessa variação de beta. Okay? Mas geralmente o que você encontra lá, né? Você vai encontrar, por exemplo, se eu tiver lá um transistor BC547 e eu coloquei uma corrente nele de 2 mA, um VCE nele de 5 volts, ele vai ter ali para mim um beta típico de 110. Isso aqui que está me dizendo ó, essa tabela aqui, né? E aí você escolhe uma condição de operação aqui para você trabalhar com o seu circuito e fazer amplificação, ok? Nesse caso aqui eu deixei esse exemplo aqui, né? Eu explico em sala de aula como se fazem essas contas aqui. Aqui é uma abordagem um pouquinho diferente do CIDRA, né? A gente não vai calcular, né, IC em cima dos parâmetros, a gente só vai fazer os equacionamentos da malha, então que os valores são um pouquinho mais aproximados ainda, tá? Então esse aqui fica como um exemplo para vocês testarem, né? Eu vou mostrar outro ainda na atividade, tá? E aí eu deixo alguns exercícios propostos de procedimento de projeto, né, para você resolver na mão, beleza? E aí, finalizando, né, o transistor operando como chave, tá? O que uma chave faz? Ela abre e fecha, certo? Então, se eu tenho aqui na entrada um sinal de 5 volts, na minha saída está zero. Se eu tenho um sinal de zero na minha entrada, a minha saída está 5. Quer dizer que eu estou operando com o meu transistor nos pontos extremos. Ou eu estou aqui, quando eu estou com a chave fechada, ou eu estou aqui, quando eu estou com a chave aberta. Tá? Como é que isso funciona? Se o transistor está operando na região de corte, ou seja, está cortado, não tem corrente passando por ele, toda a queda de tensão fica em cima dele. Okay? Se eu estou operando na saturação, ele está se comportando quase como um curto-circuito. Então é a mesma coisa que eu pegar esse terra aqui, ó, e jogar aqui na corrente do coletor. Desculpa, no coletor dele. Então vou ter um zero aqui, que é o que resulta aqui no zero da saída, tá? Bom, aqui está explicando então, né, os pontos de operação de um transistor como chave. E como é que você avalia isso? Né? O primeiro método é redução ao absurdo. Né? Você vai admitir que o transistor está operando na região ativa, ok? Você vai fazer o equacionamento da malha de entrada e da malha de saída, você vai encontrar um valor que não tem sentido. Tá? Então, aqui o que ele fez? Ele fez o equacionamento da malha de entrada, depois ele fez o equacionamento da malha de saída. Então, considerando o IB que está entrando aqui, né, ele ia obter um valor de VCE para esse transistor de menos 30 volts. Isso aqui não existe. Quer dizer, então, que esse transistor aqui está operando como chave. Tá? É o primeiro método de você avaliar. E o segundo método, né, é a comparação de correntes. Você vai calcular a corrente de saturação do coletor e depois você vai determinar a corrente que está passando aqui na malha de saída. Se a corrente estiver passando na malha de saída for maior que a corrente de saturação do coletor, quer dizer, então, que o seu transistor está saturado, né, também você está operando como chave, tá? Bom, aqui ele deixa um pouquinho mais de detalhes, né, para você garantir a operação de saturação, que é você seguir, né, zerar o VCE e descobrir qual que é a resistência para essa condição de operação, tá? Mas, geralmente, se você vê um transistor que tem um IB grande, né, essa resistência de base aqui está pequena, né, você já pode começar a achar que isso aqui está operando como chave, tá, gente? É mais ou menos assim que funciona. E ele deixa alguns slides de garantindo a operação na região de saturação, que é algo que a gente não vai, né,
gastar muito tempo, mas é o que ele está dizendo aqui, né? Quando o IB é muito maior que IC SAT, então se eu fizer aqui, ó, o beta vezes IB, né? Isso for muito maior que o IC de saturação, você está garantindo que você está na região de operando como corte de saturação. Geralmente, como é que você faz um IB maior? Você diminui esse RB. Então, se você está vendo um RB bem pequenininho aqui, já começa a suspeitar que isso aqui pode estar operando em corte de saturação, tá? Certo. Aqui depois ele faz uns comentários de polarização, fonte corrente, a gente não vai entrar nisso dessa vez. Vamos apresentar o problema, então. Quando vocês forem estudar esse livro, tem muito slide, mas aqui é pouca informação de um slide por outro, viu, gente? Para ajudar nos efeitos de transição na aula. Bom, então essa atividade ela se refere a 3 aulas, tá? Aula 15, 16, 17. Parece que é muita coisa, mas não é, tá? Então, na primeira etapa, né? Compreenda o movimento dos portadores através da estrutura de um transistor bipolar de junção, de forma a compreender a baixa impedância de entrada e a alta impedância de saída na topologia de base comum, tá? Isso aqui está na aula 15. Na aula 15, eu começo falando dos aspectos construtivos, né, de um transistor bipolar de junção, e depois eu vou falar dessa condição aí, né, de movimento de portadores, né. Então, eu vou dar uma explicada bem rápida aqui, né, mas o que que nós temos, né? A gente tem aqui no transistor bipolar de junção, né, a junção dos metais, né. Esse aqui é um transistor do tipo NPN, né, então ele é um N, né, um P, um N. Então, aqui a gente precisa lembrar bem aquela parte lá do que é portador majoritário, portador minoritário, tá? A gente aprendeu lá em teoria de semicondutores no início de diodo. Então, aqui, para dar o exemplo do movimento dos portadores, ele está usando um transistor que é PNP, só que por enquanto ele omitiu aqui, né, o P do coletor, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem, né, o P no P, né, o N no N dessa fonte VE aqui. Então, quer dizer que essa região de depleção aqui, formada pelo P e o N, ela está diretamente polarizada. Então, quer dizer que ela está acelerando portadores majoritários. Então, ela está acelerando o quê? Quais são os portadores majoritários aqui? Lacunas. Tá? Então, ela está acelerando as lacunas para dentro do N. Ok? Na próxima etapa, a gente tem aqui, né, essa junção entre a base e o coletor reversamente polarizada. Tá? Então, a gente está vendo aqui, né, que o N está no P, né, e o P está no N. Uma junção reversamente polarizada, a região de depressão dela é grande e ela acelera os portadores minoritários. Então pensa comigo, né? Você tinha um monte de lacuna aqui que foi acelerada para cá, então aqui está cheio de lacuna. A lacuna aqui no N é portador minoritário. Então quando ela chega aqui e encontra essa região de depressão, essa região de depressão que acelera portadores minoritários vai acelerar as lacunas para cá, e a lacuna vai sair aqui pelo coletor. Então quer dizer o quê? Que eu fiz um fluxo de corrente, né, entre o emissor que passa aqui, né, emissor, base, coletor, ok? Então é assim que funciona essa topologia de base comum. Você vê que o terminal da base ele é comum tanto no circuito de entrada quanto no circuito de saída dos portadores, ok? E por que que tem esse negócio da resistência? Porque quando o portador, lacuna, atravessa daqui para cá, para uma região de depressão polarizada diretamente, a resistência é bem baixa, só para você lembrar do diodo, ok? Só que quando ele passa daqui para cá, ele está passando por uma região de depressão.
que a gente lembra o quê? Que era uma resistência bem alta. Então ele entra por vamos dizer assim, uma junção de baixa resistência e sai por uma junção de alta resistência. Isso gera GAN, tá? E é daí até que vem o nome do dispositivo, que é transferência de resistência, tá? Você transfere seus portadores, né? Ou seja, sua corrente de um circuito de uma baixa resistência para um circuito de uma alta resistência. Então é aí que vem o efeito de amplificação desse dispositivo, ok? Etapa 2, né? Compreenda a relação entre a corrente de base, corrente de emissor e corrente de coletor de um transistor bipolar de junção. Eu só vi se isso está nessa aula 15 ou já é na 16. Então, vocês vão ver que tem vários slides aqui explicando passo a passo, né, tudo isso daí, né, como é que essas correntes funcionam, tá? Isso aqui está gravado lá. Certo. Bom, então pensem comigo aqui, né? As lacunas, elas saíram do emissor, passaram pela base e saíram pelo coletor. O valor da corrente aqui, né, emissor, base, coletor, né, que está atravessando o dispositivo, é praticamente constante. A corrente que sai do emissor é a corrente que entra pelo emissor, é a corrente que sai pelo coletor, no caso desse transistor PNP aqui. Vai sair um pouquinho de corrente pela base? Vai, mas a ordem de grandeza dessas correntes, ela é muito diferente. A corrente que passa aqui, coletor, emissor, coletor, é muito maior que a corrente que sai pela base aqui. A gente vai ter mais ou menos essa relação aqui. A gente observar na escala, a gente tem que a corrente de coletor está na casa de miliampere e a corrente de base está na casa de microampere. Então, essa corrente de base não faz nem muita diferença, né? Então, a gente costuma dizer, né, que a corrente que entra pelo coletor é igual à corrente que sai pelo emissor. E aí vai ter essa relação aqui, ó, que o IC é igual a beta e B. A primeira relação que a gente aprende e guarda com carinho, né? Que o IC é igual a beta e B, tá? Então, esse beta, né, seria o parâmetro do ganho de corrente de um transistor bipolar de junção. Ok? Bom, aquele pouquinho que se perde na base, né, o pessoal modela assim, né? Então, vai falar que o IE é igual a beta mais 1 vezes IB. Só que esse beta aqui, a gente viu numa folha de dados agora há pouco ali, que ele varia de 50 a 400, né? Então, imagine, né? Isso pode ser aqui, né? 50 mais 1, 51. Né? 400 mais 1, 401. Então, o RISC-E é praticamente IC e você pode adotar isso para fazer os seus projetos, tá? Não precisa ter nenhuma restrição quanto a isso. Compreenda a relação entre a tensão de base, a corrente do emissor, a corrente do emissor e a tensão coletor-emissor em um transistor bipolar de junção. Essa relação também está aqui na aula 15, que é esse gráfico aqui, ó. Eu tenho um IC por VCE para diferentes valores de IB. Se você bate o olho nessa curva aqui, você já lembra de quem logo de cara, né? Se você conhece bem aquela curva, né, de IT por VDS, é a mesma coisa. Só que aqui é a corrente de coletor pela tensão coletor-emissor. A gente trocou o número dos terminais, mas até a forma de corrente é a mesma. E lá, o que dava diferentes valores aqui para essas curvas era o VGS, certo? Aqui não, aqui é a corrente de base. Então, você consegue trazer logo, né, de cara uma comparação do transistor bipolar de junção com o transistor de efeito de campo. Então, se eu aumento a corrente de base, né, a corrente de coletor vai aparecer aqui vezes um beta, certo? A mesma coisa. Então, aumentei a corrente de base, né, vezes um beta, também aumenta a corrente de coletor. É assim que você responde, né, essa etapa 3 aqui, né? Compreender a relação entre a corrente de base, corrente do emissor e a tensão coletor-emissor. Você sabe que o I é aproximadamente C, você sabe que a relação entre IB e IC é beta, ok? Então tá fácil de fazer. Então considere os seguintes parâmetros, né, para o modelo SPAT de um transistor bipolar. Então, aqui eu estou dando os parâmetros, estou dando o valor de beta, estou dando o valor de VA, da resistência do coletor,
da resistência do emissor, tá? Isso aqui são parâmetros pais, estão dentro do dispositivo, não é que isso aqui é o RC do circuito, tá? Então, obtém as curvas IC por VCE para pelo menos 4 valores diferentes de B e demonstra a relação, né, que IC igual a beta e B é válido, tá? Bom, então, para você fazer isso, aí você já vai para a ferramenta de simulação. Então, essa parte eu já deixei montado aqui, mas eu vou falar com calma como monta. Tá? Primeira coisa, esse transistor aqui, ó, Key-Break, ele vem lá da biblioteca Breakout mesmo. Tá? Então, se você procurar lá Key-Break, você vai cair nesse Key-Break L aqui, aí o de baixo já é o Key-Break N, que é um transistor NPN do tipo bipolar, ok? Você vai arrastar ele para cá. Tá? E aí, edite PSpice Model nele. Tá? Vou guardar enquanto abre. E aí eu passei os parâmetros aqui, ó, beta F, VAF, RC e RE, que são os parâmetros que eu dei aqui na atividade, tá? E aí, para facilitar também para vocês, eu deixei aqui, né, como é que os parâmetros da etapa 4 são inseridos lá, tá? Esses parâmetros eu peguei desse transistor aqui, ó, que é o transistor que vocês vão trabalhar no laboratório, BC547, tá? Então, se vocês utilizarem tanto esses parâmetros aqui no Key-Break-In, se você quiser usar um transistor BC547A, vai dar, você vai ter valores muito próximos. Só que eu vou abrir aqui para vocês o Edit PSpice Model dele. Bom, tá aqui, ó, os parâmetros do modelo Spice dele. Então eu peguei aqui, né, um beta F de 253, o VAF dele está em 127.9, vamos ver quanto que eu coloquei lá, 50. Não, então eu peguei um pouquinho diferente. Não, tá isso mesmo. 127. Vou fazendo uns testes de inclinação. Deixa eu conferir na atividade. Não, tem que trocar isso aqui para anotar. Esse VAF, ele é, vamos dizer assim, o lambda do transistor bipolar de junção. Ele que vai dar, né, o valor da tensão de Early. Vocês lembram lá do transistor MOS, se calculava o VA, certo? Aqui ele chama VAF, né, e você passa o valor de 50 para ele, tá? No caso aqui, eu vou alterar isso aqui para 130, né, que ao invés de você passar o lambda, né, que seria o ângulo da inclinação, né, você vai passar o valor da tensão Early, que é quando essa tensão cruza. Se você prolongar, né, essa curva aqui, né, essa inclinação aqui, né, quando essa curva cruzar aqui atrás do V, o eixo do VCE, é o valor da tensão Early. É esse que é o valor que é informado aqui. E a resistência de coletor de emissor são as resistências de entrada do dispositivo, tá, gente? Então, voltando lá na atividade, né, então, obtém as curvas de IC por VCE para pelo menos 4 valores diferentes de IB. Ferramenta. Então, para essa etapa, eu usei esse circuito aqui, ó. Tá? Eu tenho um VCC aqui, eu tenho um RB e eu tenho aqui uma fonte V2, tá? Se você olhar, né, o valor da fonte V2 é 15 também, tá? Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse 15 aqui, depois eu estou jogando ele aqui, assim. Então,
para conseguir variar só o VCE sem variar, né, essa parte aqui, eu separei nesse circuito aqui. Tá? Aqui está o valor de RB, que eu coloquei como uma variável global de parâmetros. Se você tiver em dúvida, você olha lá no canal como é que usa isso daqui, né? Mas é só trazer o param aqui e trabalhar com ele, tá? Mas isso tem explicando lá. Então, qual que é a primeira simulação? Obter, né, a curva IC por VCE. Então, a gente vai fazer uma simulação do tipo sweep, onde eu vou variar quem? Eu vou variar VCE aqui. Então, para variar VCE, eu tenho que variar V1. Ok? Então, vamos editar a simulação aqui. Então, eu vou variar V1. Eu vou começar em 0. Eu vou até 15. E eu vou andar com 1 milivolt. Ok? E aí eu preciso fazer a próxima parte, né? Vamos fazer só essa primeiro, né? Então, vou botar aqui um probe de corrente. Eu quero ver a corrente que vai entrar aqui, né, no coletor. Então, vamos dar play. Deixa eu ver, não tem mais nada marcado aqui. Só para garantir, vamos tirar isso daqui. Aqui. Ó, mexeu que aqui tá errado. Aqui tá salvo. Vamos simular. Bom, então tá aí a curva IC por VCE. Então a gente enxerga aquele comportamento aqui, né? Aqui ele está na saturação, sobe muito rápido, né? Depois ela fica na área ativa, que ela se torna uma corrente praticamente constante. Então aqui a gente consegue, né, ver, né, qual que é o valor de VCE para uma dada resistência RB. Qual que é a resistência RB que está aqui agora? Nesse momento é essa aqui, ó, de 14,6 mega. Tá? Então aqui agora a gente vai editar a simulação sweep, né? Eu vou fazer agora uma simulação junto com a primária, eu vou fazer uma paramétrica, tá? O que é uma paramétrica? Então, ele vai rodar uma simulação primária para cada valor da simulação paramétrica. Então, na simulação paramétrica, eu vou variar agora o que? O RB, tá? Eu vou andar, vou começar em 100K e vou até 1 mega andando de 50 a 50K, tá? Aqui, e play. Agora vai demorar um pouquinho mais. Ok. Bom, então tá aí. Você tem aqui diversos valores, né, da corrente de coletor, okay? Variando em função de VCE para diferentes valores de IB. Só que para variar IB, eu não variei IB direito. Eu variei quem? Eu variei a resistência de base. Certo? Então vai me dar uma curva, esse conjunto de curvas aqui, que é esse conjunto de curvas aqui. Para você caracterizar o dispositivo. Okay? E aí a atividade pede para você provar, né, que o IC é igual a beta e B. Então, para simplificar nossa atividade aqui, né, como é que a gente faz? Vou tirar aqui o valor dessa simulação paramétrica, tá? Vou rodar de novo. Escolhe aqui um valor de IC, e aí você vai ver, né, que dependendo do valor de IC que você escolher, você vai ter uma proximidade maior ou menor com o cálculo de beta agora, tá? Então, você tem aqui um valor de IC, de coletor, ok? Vamos pegar aqui 258
Lembra o colega nosso. Menos 6 dividido pela corrente de base. Onde a gente pega a corrente de base? A corrente de base a gente pode fazer pelo cálculo, né? Ou é mais fácil a gente pegar pelo ambiente de simulação mesmo, tá? Bom, para a corrente de base, vamos fazer o seguinte, então vamos ajustar isso daqui, ó. Vou pegar lá no final da faixa, tá? Esse valor de corrente aqui, ó, para 15, então dá 275U.61, 275. Vou rodar uma simulação de bias aqui para isso. Ver o output file. E aqui você já tem, né? O IC, né? E o IB, tá? E aqui embaixo já está o beta. Mas aí você faz a conta para comprovar isso, né? Que o IC, né, é igual ao beta B. Vou pegar esse valor aqui. For count. $281. Ok. A gente definiu um beta, né, de 253. Então a gente já vê que existe, né, uma aproximação até nesses valores de beta. O modelo, né, ele vai levar a polarização em conta, dimensionamento de transistor para recalcular o beta. Então aí se você ver, ele vai bater com o beta que está aqui, tá? Então isso é, vamos dizer assim, a parte importante, né? E a gente já começa a reconhecer algumas outras coisas aqui, né? O valor de VCE, a gente começa a conhecer aqui o valor da GM, que é transcondutância para esse transistor, ok? Mas isso a gente vai desenvolver mais na próxima atividade. Então, com isso, a gente faz essa atividade aqui, ó. Etapa 4 da atividade, tá? Depois eu vou trocar o valor do VA aqui. Etapa 5. Elabora um circuito com polarização estável do emissor. Explique as escolhas de projeto. VDD, RB, RC, RE, VC, VE e VCE. Apresente o equacionamento das malhas de entrada e saída, apresentando os cálculos, comparando com os valores da simulação, tá? E por último, né, já vou ler aqui, a gente já vai ver lá, né? Aplique o sinal de entrada do amplificador e realize uma simulação transiente demonstrando que ele está dando ganho, tá? Bom, então tá aqui a topologia do amplificador. Várias coisas vocês já conhecem, que agora a gente sabe que são capacitores de filtro, capacitor de filtro, ok? Resistor de carga. A única coisa que está diferente agora, né, se bem que nem isso está tão diferente, é que a gente tem aqui, né, a resistência de base, e agora vai ter uma corrente de base fluindo aqui, né. Então, essa tem a malha de entrada, né, PCC, IBRB, VBE, IERE, tá? E a malha de saída, VCC, menos, né, RC vezes C, menos VCE, menos RE vezes IE ou IC também, né? IC aproximadamente IE, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu trouxe para cá agora o meu circuito, tá? Eu não dividi ele de acordo com aqueles padrões de projeto que eu recomendei na aula. Isso vai ficar a cargo de vocês, colocar 10% aqui, 50% aqui,
e 40% aqui, tá? Eu dividi para ficar 25, 25 e 50, tá? Então, essa é a atividade que vocês vão ter que fazer, que é a única coisa que eu não vou dar pronto, né? Estou dando mais ou menos pronto, mas o princípio de projeto é o mesmo. Como você pensa para resolver isso, né? Você escolhe uma corrente de coletor, ok? E onde você escolhe uma corrente de coletor? Você escolhe uma corrente de coletor aqui, ó, fazendo uma simulação sweep. Você varia o valor de RB, ok? Para escolher sua corrente de coletor. Vamos dar um edit para esse móvel aqui. O que eu vou variar agora? Agora eu vou variar um parâmetro global. Ok? Eu vou variar aqui, o RB. Eu vou começar variando RB de quanto? Eu vou começar variando RB em 10 MB. Eu quero uma corrente baixa, né? Estou na casa de... Quero uma corrente de microampere. Né? Eu vou terminar com ele em 20 MB. E eu quero andar de 10 em 10K. 10K? Tá bom. E aí, o que eu quero ver? Eu quero ver a corrente de coletor. Bom, então eu tenho aqui agora então um gráfico, né, que é a corrente de coletor pela resistência de base, que na verdade é o quê? Eu estou variando é o IB. E esse IB está sendo refletido na corrente de coletor por um fator beta. Então eu posso vir aqui nessa curva e escolher um valor de corrente de coletor. Tá? No caso, eu escolhi aquele 14,6 mega lá, porque eu queria uma corrente de coletor de aproximadamente 21, mas como eu troquei o VA, aquilo era para um VA de 50. Para o meu VA de 127 que eu coloquei agora, né, isso aqui está dando aproximadamente, né, 13,6. Então, vou até trocar lá, tá? Então, estou escolhendo uma corrente de coletor de 200 U. Então, 13,6. Então, beleza. Eu sei agora que passe 200 U por aqui. Tá? 200 microampere. Então, se eu quiser que 10% da queda de tensão aqui e 40% aqui, eu já tenho aqui quanto que é o VCC. O VCC é 15. Então, 10% aqui é 1,5 volts. Ok? 1,5 volts, a corrente que passa 200 U, então eu consigo calcular RE facinho para tirar os 10%. Beleza, mesma coisa, aqui é a corrente que passa 200 U. Ok? 40% de 15, 6 volts. Ok? Então, tem a queda, 6 volts, tem a corrente que passa, consigo calcular o RC também facinho. Então, aí você calcula e põe os valores mesmo. E aí você vai tirar aqui, né, o valor do seu VCE, que vai ser os 50% que é o que vai sobrar. Tá? Vamos fazer uma simulação de BIOS e ver se a gente vai dar sorte para ele atualizar aqui os marcadores. A gente ver se a gente dividiu. Aqui eu não fiz para isso, aqui eu coloquei o RC de 20 e 20. Então, estou procurando um quarto aqui, né? Um quarto aqui e 2 quartos aqui. Metade ali. Ok, então aqui eu tenho mais ou menos 4, né? Daqui para cá eu também vou ter 4, tá? E o resto está aqui em cima. Então daqui para cá eu tenho o restante daquela. Beleza? E se você olhar aqui, né? Bate a teoria. Ó. 3,8 mais 0,7, né? 4,5. Ou seja, o VBE aqui de 0,7. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Estou falando há mais de 52 minutos. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então aqui está montada a polarização, tá? E aí quando eu peço lá no problema para você fazer equacionamento, é uma coisa muito simples. É você ver se as correntes estão batendo, né? Então eu vim aqui, trouxe os valores, né, de beta,
VBE, VCC, RE, RC, RB, tá? Aqui eu tenho, vamos dizer assim, as equações das malhas, né? VCC menos VRB, menos VBE, menos VRE, que é a malha de entrada. Depois eu troquei o VRB por IBRB, troquei o VRE por ICRE, isolei o valor de B, eu fui deduzindo aqui, né? Depois eu só trouxe a equação e fiz os cálculos, né? Então, se a gente bate aqui, né, a gente acha aqui, né, usando o beta de 256, os valores de B e os valores de IC, tá? Então, é esse equacionamento que vocês têm que fazer na ferramenta, tá? É coisa bem mais simples do que o que eu exijo, a gente pede lá para o transistor de efeito de campo. A gente tem que só mostrar que as correntes, as quedas estão todas certinhas. E o último item do problema, que é pedir para você amplificar um sinal, tá? Simplesmente amplificar. A gente não está pedindo nada além disso. Na próxima atividade que a gente vai estudar, né? Qual que é o modelo de pequenos sinais com transistor bipolar de junção e qual que é como é que você analisa o circuito, modelo equivalente, esse tipo de coisa, tá? Que vai ter umas diferenças bem fundamentais em relação ao transistor de efeito de campo, tá? Mas a topologia é a mesma. Você vai botar o capacitor de filtro aqui, aplicar o sinal na entrada, capacitor de filtro aqui e o sinal na saída. E o tipo de simulação é transiente. Então, uma simulação transiente aqui, tá? Já está tudo configurado aqui. E o sinal de entrada e o sinal de saída. Só vamos confirmar que o de entrada é o verdinho. O de entrada é o verdinho. Então, de saída é o vermelho. Então, esquece esse transitório aqui do começo, né? Depois ele estabiliza e aí a gente tem aqui, né, o nosso circuito amplificando, tá? Então, assim, é uma abordagem um pouco diferente da que a gente está acostumado. Ela é mais qualitativa do que quantitativa, vamos dizer assim. A gente não tem toda aquela precisão de cálculos que a gente tinha no MOSFET, né? Porque os modelos, né, que o Bolestad usa, né, eles não consideram todos os efeitos que a gente encontra no dispositivo. Né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, né, até vou fazer depois a transição desse material para o CEDA, que lá ele explica mais as coisas. Né? Mas, enfim, a gente está entrando com um sinal lá de 1 mV, está lendo 92 mV na saída. Então, ganho de 92 aqui, tá? Bom, então é essa a atividade da semana. Né? O que é importante? Importante é que vocês compreendam como o dispositivo funciona. Essa atividade é para isso, tá? Entender como um transistor bipolar de junção ele opera, tá? Você vê que são coisas bem simplesinhas de fazer e fazer o primeiro procedimento de projeto. Que na próxima aula, o que a gente vai introduzir? A gente vai introduzir o modelo de pequenos sinais dele, ok? Apresentar um modelo de pequenos sinais para um transistor bipolar de junção. Vai fazer aquelas mesmas análises que a gente aprendeu a fazer para o transistor MOS, para determinar qual que é o impedância de entrada, impedância de saída, esse tipo de coisa, né? Fazer simulação, ver que o pequenos sinais corresponde ao circuito completo. Ok? Então eu vou encerrar a gravação.